Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos um texto que está em Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19. Nesse texto nós vemos que 10 foram curados, mas só um foi salvo. O texto diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele lhes disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. É interessante ver que, primeiro, Jesus está a caminho de Jerusalém. Jerusalém fica no extremo sul daquela região. E ele está vindo da Galiléia, que fica no norte. E aí ele passa por Samaria, que é um caminho que muitas vezes os judeus eles evitavam, mas Jesus faz questão de passar por ali. E quando ele está passando por ali, 10 leprosos começam a gritar: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E eles ficavam a certa distância. Por quê? Eles tinham que ficar a uma certa distância. E lepra, no contexto bíblico, não é só a hanseníase. A lepra que nós conhecemos hoje é conhecido como hanseníase ou mal de Hansen. No contexto de Velho Testamento, qualquer infecção da pele que gerasse pus, que desse feridas e que pudesse ser contagiosa, era considerado como sendo lepra. E esses homens, então, eles estavam ou com lepra mesmo, com hanseníase, ou com feridas na pele. Por isso eles não podiam ficar perto, porque era uma doença infecto-contagiosa. Jesus fala para eles: olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Era função do sacerdote declarar que a pessoa estava enferma ou declarar que a pessoa estava curada. Era o sacerdote quem olhava a pele da pessoa e dizia: isso é lepra, se afasta. E quando a pessoa estava curada, ia até o sacerdote olhava: está curado, pode ser restaurada a comunidade, caso contrário, não. Então Jesus faz questão de cumprir a lei. Só quem poderia declarar que aqueles homens estavam ou não curados era o sacerdote, porque senão eles estariam em choque com a religião judaica. E quando eles estão indo a caminho, eles ficaram curados. Um deles volta, e esse que volta, ele se ajoelha diante de Jesus e ele faz questão de agradecer. O texto diz que quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ou seja, esse era um homem que tinha gratidão no seu coração. Muitas pessoas pedem cura, muitas pessoas querem ser curadas, mas poucos têm gratidão no coração. Note que a cura de Jesus para esses 10 leprosos entrou naquela vala que a gente chama de graça comum. Essa graça comum é aquela que Deus estende a todas as pessoas. Por exemplo, o ar que respiramos é graça comum, o sol, a chuva é graça comum, vem para bons e maus. Agora, esse único homem, ele volta com o coração grato, louvando a Deus, agradecendo a Deus, se prostra, reconhecendo o senhorio de Jesus, e Jesus pergunta: espera aí, os 10 não foram curados? Sim, foram. Onde estão os outros 9? Os outros 9 não lembraram nem de agradecer a Jesus. E Jesus fala: é interessante que o que voltou nem judeu é um samaritano, é um estrangeiro. E aí ele fala uma frase fantástica para aquele samaritano. Ele faz questão de dizer: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os outros 9, eles foram curados, mas voltaram à vidinha normal deles. Esse homem, ele foi curado e ele foi salvo. E ele foi salvo por quê? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele voltou para agradecer a Jesus. Por isso, hoje, sexta-feira,
eu quero te dizer isso. Tenha um espírito grato, seja grato ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele lhe tem dado. Pare de reclamar, pare de resmungar e adore ao Senhor, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua igreja, agradeça a Deus pela sua liderança, agradeça a Deus. Deus ama aqueles que são gratos e tem um coração grato. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana. Amanhã teremos culto na igreja, a ordenação do Lucas ao Ministério Pastoral, às 20 horas, também estará no YouTube, e domingo, 19 horas. E eu volto a encontrar vocês na segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.